Olá, turma! Vamos dar continuidade à disciplina de Fundamentos de Refrigeração. Nós estamos na semana 9 e o assunto da aula de hoje é Sistemas por Absorção. Esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Nós vamos falar dos sistemas de refrigeração por absorção de vapor. Vamos fazer um comparativo entre os sistemas de absorção de vapor e compressão de vapor. Vamos analisar então como é o ciclo do sistema de absorção e falar sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de sistema. Bom, o que é o sistema de refrigeração por absorção de vapores, né? São ciclos de refrigeração operados a calor, em que um fluido secundário ou absorvente na fase líquida é responsável por absorver o fluido primário, que vai ser o nosso fluido refrigerante, na forma de vapor. Ciclos de refrigeração operados a calor são assim definidos porque a energia responsável por operar o ciclo é praticamente toda térmica e não mecânica, como por exemplo nos ciclos de compressão de vapor. Os sistemas de absorção são classificados em sistemas intermitentes ou contínuos, tá? Mas eles também podem ser classificados quanto à fonte de calor que ele utiliza. Essa fonte de calor pode ser querosene, gás natural, vapor, energia elétrica ou ainda energia solar. Esses sistemas possuem várias aplicações, tá? Eu tenho sistemas de absorção na aplicação doméstica, tá? É muito utilizado em veículos, hotéis, industrial e também no condicionamento de ar, tá? Na climatização. Vamos fazer então um comparativo entre os sistemas de refrigeração de absorção e o de compressão. No ciclo de compressão de vapor, é descrito como um ciclo operado a trabalho, né? Justamente porque a elevação da pressão do fluido refrigerante é conseguida por um compressor que requer trabalho, né? Ele oferece então um trabalho mecânico. Nós estudamos os componentes básicos de um sistema de refrigeração e entre eles nós estudamos os compressores, né? Porque o nosso curso que a gente mais vai estudar é ciclos de refrigeração por compressão. Então lá nos componentes a gente estudou, né, qual é o princípio de funcionamento, para que serve, né, o compressor dentro de um sistema de refrigeração. Quando a gente tem um ciclo de compressão de vapor, a gente utiliza o compressor, né, como elemento para proporcionar o aumento da pressão e temperatura do fluido refrigerante, né, para que o meu ciclo seja contínuo. Quando eu tenho um ciclo de absorção, por outro lado, é referido como ciclo operado a calor, justamente porque a maior parte do custo de operação é associada com o fornecimento de calor, que libera o vapor de líquido a alta pressão, né? Então, em um sistema básico de refrigeração, eu preciso ter um componente que faça a elevação da pressão e temperatura, né? Nos ciclos de compressão a vapor, eu vou utilizar o compressor. Quando eu tenho sistemas de absorção, né, eu digo então que o calor é o responsável por essa elevação de pressão e temperatura, não mais um trabalho, né, mecânico. Na verdade, a gente utiliza um certo trabalho, uma pequena quantidade de trabalho, né, nos sistemas de absorção, para que funcione a minha bomba, né, no ciclo. Então, eu utilizo uma pequena parte de trabalho nos sistemas de absorção. Só que se a gente for comparar a quantidade de trabalho necessária para a operação de um ciclo de compressão a vapor e com a quantidade de trabalho utilizada no sistema de absorção, eu preciso de uma quantidade de trabalho mínima, né? Muito menor que os sistemas de compressão. Então, a gente pode dizer que praticamente não se utiliza trabalho, né, energia mecânica, nos sistemas de absorção. Basicamente, a gente usa energia térmica. A gente tem aqui, então, um esqueminha de um sistema
básico de refrigeração, um ciclo básico de refrigeração, né? Eu tenho então um componente que vai receber vapor de alta pressão e temperatura, né? E vai transformar esse vapor de alta pressão em líquido. O componente responsável por fazer essa transformação, né, é o condensador. Então, é ali que o fluido refrigerante vai se condensar e passar do estado gasoso para o estado líquido, né, transferindo o seu calor para o meio externo. Né? Depois que eu tenho meu fluido refrigerante na forma líquida, ele vai passar pela válvula de expansão. A válvula de expansão é quem vai promover, então, a queda de pressão. Aquele meu fluido, que agora estava no estado líquido, mas a uma alta pressão, depois da válvula de expansão, vai ser um líquido, né, a baixa pressão. Esse líquido a baixa pressão e temperatura vai passar no meu evaporador. Lembrando que evaporador é aquele componente responsável por retirar o calor ou de um ambiente ou de um produto no qual eu quero refrigerar, né? Então, o fluido refrigerante, quando passa pelo meu evaporador, absorve calor daquele meio que eu quero refrigerar, né, climatizar, ou de um produto que eu tenho ali. Então, eu tenho na entrada do meu evaporador fluido refrigerante no estado líquido, ele absorve calor, se evapora, e na saída do meu evaporador eu tenho, né, vapor de baixa pressão. Depois que eu tenho esse vapor de baixa pressão, eu preciso de um componente que eleve a pressão, né, deste meu fluido refrigerante. Quando eu tenho um sistema de compressão de vapor, quem que vai promover esse aumento de pressão? Vai ser o compressor. Quando eu tenho um sistema de absorção, eu tenho, né, não mais um único componente, mas um conjunto de componentes que vão promover esse aumento de pressão. Basicamente, esse conjunto de componentes, elementos, são um líquido no qual vai absorver o vapor oriundo do evaporador. Eu vou ter uma bomba que vai elevar a pressão deste meu vapor que saiu do evaporador e se transformou em líquido, vai elevar a pressão deste meu líquido. Depois vou ter o aumento da temperatura deste meu líquido e aí eu vou ter um fluido, né, a alta pressão e alta temperatura. Posteriormente ele vai ser evaporado e vai entrar no condensador como um vapor a alta pressão e alta temperatura, tá? Vamos analisar então de forma mais profunda como que funciona o ciclo de absorção, como que eu tenho então a partir de outro sistema, senão o de compressão, para promover o aumento de pressão e temperatura de um fluido refrigerante. Esse aqui é um esquema básico de um ciclo de absorção, tá? Então, vamos analisar passo a passo o que acontece com o fluido refrigerante e com o calor que entra no sistema e o calor que sai do sistema, tá? Primeiro, vamos começar aqui, ó, com o condensador, né, que é o componente que eu tenho nos diferentes sistemas, independente do método que eu vou utilizar para aumentar a pressão e temperatura. Na entrada do meu condensador, eu vou ter vapor a alta pressão e alta temperatura, certo? Esse vapor vai ser condensado, liberando calor para o meio externo, tá? Depois ele passa para o estado líquido. Então, na saída do condensador, eu tenho fluido refrigerante no estado líquido, mas ainda a alta pressão. A válvula de expansão é quem vai promover, então, a queda de pressão deste meu fluido líquido. Passa pela válvula de expansão, tenho a queda da pressão do meu fluido, e aí entra no evaporador fluido refrigerante a baixa pressão e baixa temperatura, né? Basicamente a baixa pressão
e no estado líquido. Tá? O evaporador, então, vai ser aquele componente responsável por absorver calor, seja ou de um ambiente ou de um produto, né? Vai absorver calor e o fluido, ao absorver calor, vai se evaporar. Né? Na saída do evaporador, eu vou ter fluido refrigerante no estado gasoso, né? Vai ser um vapor a baixa pressão, né? Porque eu tive a queda da pressão lá na válvula de expansão. O evaporador é um trocador de calor, então ele é um componente capaz apenas de trocar calor, aumentar ou diminuir a temperatura. Ele não tem a capacidade de aumentar ou diminuir a pressão, tá? O mesmo vale para o condensador, são trocadores de calor. Então eu tenho na saída do evaporador vapor a baixa pressão, tá? Como que vai dar o processo de elevação da pressão, né, depois do meu evaporador? Bom, vamos por partes. Aqui eu tenho o mesmo esquema, tá? Só pra gente acompanhar visivelmente ali o que está acontecendo. No evaporador, a vapor de refrigerante a baixa pressão, né? Saindo do meu evaporador a baixa pressão, que é absorvido por uma solução no absorvedor, tá? O absorvedor vai ser um tanque, né, com um líquido especial, né, para absorver o fluido refrigerante. Então, na saída do evaporador, eu vou ter vapor a baixa pressão e esse absorvedor vai ser um líquido que vai, então, né, absorver esse vapor. Caso a temperatura desta solução, porque eu tenho o meu absorvedor, né, o meu fluido primário, que vai absorver o secundário, que é o fluido refrigerante, eu passo a ter uma solução, né, uma mistura ali. Caso a temperatura dessa solução se eleve, a absorção de vapor pode parar, né? É justamente pela diferenças de temperatura que eu tenho a absorção do meu fluido refrigerante para o meu fluido absorvedor, tá? Para evitar esse cessar na absorção, né, esse absorvedor é resfriado por água ou ar, tá? Como o meu vapor está a baixa pressão, mas a uma temperatura que ele absorveu temperatura, né? Ele tiver a entrada de calor no meu sistema, retirando o calor do meu produto ou do meu ambiente, né? Meu absorvedor pode aumentar a temperatura. Então, para que eu não tenha esse aumento de temperatura, ele é resfriado para se manter uma temperatura constante, tá? A solução do absorvedor é dita, então, concentrada, porque ela contém uma grande quantidade de refrigerante, de fluido refrigerante, tá? Eu tinha um fluido absorvedor, ele vai absorvendo este vapor, né? E ele vai ficar concentrado, porque além do fluido, ele absorveu, né, o fluido refrigerante. Então, eu tenho ali uma solução com bastante fluido refrigerante. Ligado ao absorvedor, eu tenho uma bomba, tá? Uma bomba eleva a pressão desta solução concentrada, tá? E faz com que ela entre no gerador. Então, o absorvedor absorveu o vapor do meu fluido refrigerante, tá? Eu vou ter uma solução, essa mistura do fluido primário com o secundário, que vai ser bombeada até um gerador. Então, acompanhe ali, ó, tem o absorvedor, uma bomba, e essa bomba vai direcionar o fluido até o gerador, elevando a sua pressão. Quando chega no gerador, ocorre a adição de calor, tá? Esse gerador vai aumentar a temperatura desta minha solução, fazendo com que o refrigerante volte ao estado de vapor. Este vapor está em elevada temperatura e pressão, tá? Então, no absorvedor eu passo a ter uma solução que vai ser bombeada até o gerador. Quando ela é bombeada, essa solução tem aumento de pressão, tá? Mas eu ainda tenho os dois fluidos, primário e secundário. No gerador, essa solução recebe calor.
cada um desses fluidos tem uma temperatura de evaporação. A temperatura de evaporação do fluido refrigerante é menor. Então, quando eu passo a adicionar calor nessa solução, o fluido refrigerante vai se evaporar, mas o fluido primário, o absorvedor, não, vai continuar na fase líquida. Então, eu tenho a evaporação apenas do meu fluido refrigerante. E esse vai ser direcionado ao meu condensador, tá? A solução líquida, que agora tem baixa concentração de refrigerante, né? Eu adicionei calor, o fluido refrigerante se evaporou e sobrou, né, um líquido de solução líquida, né, do absorvedor. Eu não tenho como ter a separação total dos meus dois fluidos, né? Inicialmente eu tenho basicamente apenas o fluido primário, ele vai absorver o vapor do fluido secundário, que é o refrigerante. Vou ter uma solução que posteriormente vai receber calor e vai se evaporar quase todo o fluido refrigerante, enquanto o fluido primário não, tá? Mas eu ainda tenho uma pequena quantidade de fluido refrigerante naquela minha solução. Eu não consigo evaporar totalmente o fluido refrigerante da minha solução, tá? Uma pequena quantidade fica ainda na solução, mas no estado líquido, tá? Essa solução líquida, que agora tem baixa concentração de fluido refrigerante, pois a sua maior parte se evaporou e foi direcionado ao condensador, ela retorna ao observador por uma válvula redutora de pressão. O objetivo dessa válvula de pressão é manter a diferença de pressão entre o absorvedor e o gerador, né? Lembrem que depois do meu absorvedor, né, eu bombeei a minha solução elevando a pressão dela. Eu preciso que ela volte, meu líquido, minha solução líquida, eu preciso que volte para o meu absorvedor para absorver mais vapor novamente, tá? E eu preciso que ela volte a baixa pressão. Então, ela sai do gerador e volta para o absorvedor, mas ela passa nesse meio do caminho por uma válvula redutora de pressão para manter a sua pressão baixa e ter a capacidade novamente de absorver vapor do meu sistema. O vapor de fluido refrigerante entra no condensador e aí passa por todos os componentes que nós começamos falando ali, condensador, depois a válvula de expansão, depois o evaporador, depois ele entra no absorvedor novamente, repetindo esse ciclo. Vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens desse tipo de sistema, tá? Algumas das vantagens são sistemas silenciosos e com baixa vibração. Os sistemas de compressão de vapor, né, eles são mais barulhentos devido ao compressor. O compressor é um componente, né, que promove barulho e muita vibração. Então, quando eu tiro esse componente do sistema de refrigeração, ele se torna mais silencioso e com menos vibração, tá? Esse sistema tem alta confiabilidade, ele tem um baixo custo de manutenção, justamente porque a maioria dos seus componentes são trocadores de calor, né? O componente que tem maior custo de manutenção é o compressor, e nesse tipo de sistema eu não tenho compressor. Longo tempo de vida útil, baixo consumo de eletricidade, né? Eu só vou gastar a eletricidade basicamente na minha bomba para elevar a pressão da minha solução, né? E talvez no meu gerador, vai depender como é esse meu gerador, se ele é elétrico, daqui a pouco ele pode ser um gerador solar, né? Então já não consome energia elétrica. Esse tipo de sistema tem menor impacto ambiental, tá? Porque não utiliza refrigerantes CFCs nem HCFCs. E ele tem também uma flexibilidade energética, justamente porque se adapta às diversas fontes de calor, né? De rejeitos térmicos, energia solar,
ou queima direta de gás, né? Então eu preciso ter ali um gerador, um componente que aumente a temperatura. Esse componente, né, pode ser de várias fontes, pode ser elétrica, pode ser solar, pode ser a partir da queima, né, de algum combustível. Algumas das desvantagens, pessoal, ele tem um baixo coeficiente de desempenho, tá? Ele não chega a temperaturas de refrigeração muito baixas, tá? Sistemas são maiores e mais complexos e também pesados, né? Quando a gente compara com os sistemas de compressão de vapor. E também acabam necessitando de mais espaço por serem mais robustos. O uso da água como fluido refrigerante limita a temperatura no evaporador, né, a valores maiores que 5 graus Celsius. Então, no meu evaporador eu tenho uma temperatura mínima ali, mas, né, de 5 graus Celsius. Então, eu só consigo refrigerar produtos até 5 graus Celsius ou um ambiente. Para climatizar um ambiente, a temperatura, né, tá mais do que suficiente. Não vou querer um ambiente com uma temperatura menor, com 5 graus Celsius, quando eu estou falando de climatização. Quando eu estou falando de refrigeração, né, às vezes eu quero temperaturas mais baixas. E se eu quero congelamento de produto, né, preciso de temperaturas mais baixas ainda. Então, com um ciclo de absorção, sistema de absorção, eu não consigo fazer, por exemplo, congelamento de produtos, certo? Então, ele tem a limitação de uso justamente pela limitação da temperatura. Eu não consigo chegar a temperaturas muito baixas comparadas com o ciclo de compressão, né? Apenas a temperaturas mais altas. Certo, pessoal? Falamos então dos sistemas por absorção. Até mais!